Fala, investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Henrique, sou CEO da eRentável. No vídeo passado, a gente tratou da diferença entre educador financeiro e assessor de investimento, e a gente falou muito sobre educação financeira. Nesse vídeo, trouxe aqui o Thiago Medeiros, assessor de investimento, justamente para a gente falar sobre essa parte de investimentos e do trabalho dele. Então, Thiagão, Isso aí, Vitor. muito obrigado pela presença aí. Eu que agradeço o convite de estar falando aqui. Sempre é bom esclarecer as atividades relacionadas ao investidor. Show. Todo mundo tem boas intenções, mas cada um tem um papel diferente no mercado. É isso que a gente vai esclarecer aqui hoje. Exatamente. Então, Show. antes da gente entrar nesse tema, por favor, se apresente pro pessoal, fala um pouquinho de você, como é que você chegou nessa carreira aí de assessor de investimento e há quanto tempo tá. Bom, eu sou Thiago Medeiros, sou formado em administração, tive ali uma breve trajetória no curso de economia na UFRN, sou pós-graduado em administração financeira, sou especialista em investimento pela Ambima e cheguei nesse mercado primeiro por paixão. Eu era apaixonado por investimento e aí fazia para mim e sentia a necessidade de ajudar outras pessoas, porque quem não conhece busca ajuda, busca opinião. E às vezes, nesse mercado, opinião todo mundo tem, todo mundo dá, mas não necessariamente é o melhor para um investidor, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. As suas necessidades são diferentes das minhas. Com certeza. E aí dentro disso eu busquei me profissionalizar. Eu comecei fazendo acompanhamento desde a organização financeira com pessoas físicas, e aí no momento que eu fui me especializando, a gente sentiu a necessidade de ter uma relação comercial, até pelo gap que os assessores, muitos deles têm com os clientes. Pela falta de informação, às vezes pelo conflito de interesse, que é muito forte nesse mercado. O que me paga muito bem é o que não presta no mercado. Então, primeiro ponto interessante aí, quer dizer então que existe conflito de interesse entre assessores e o que os clientes querem para aquele determinado momento, pelo menos. Vamos lá. Imagina que a corretora, que é um comércio normal, ela vende e distribui produtos de investimento. E quem paga melhor não é o que as pessoas buscam. É o que ela quer que seja buscado. Então, quando oferece um maior risco, geralmente há uma maior rentabilidade, há um maior comissionamento. Então, primeiro de tudo, esse foi um grande cuidado que eu tive ao entrar nesse mercado. É preciso ter muito equilíbrio e, de fato, tem que ser interessante para o cliente. E existem muitos assessores que tratam dessa forma, com responsabilidade e compromisso com o cliente. Mas nem todos são assim. Em qualquer mercado existem bons profissionais e maus profissionais. Aqueles que se interessam para gerar valor e aqueles que se interessam em gerar valor para si próprio. Apenas valor. Isso, né? isso. Cara, interessante essa reflexão, porque a gente tá escutando aí já há pelo menos há uns 2, 3 anos, se não me falha a memória, que desbancarize seus investimentos, Isso. saia do gerente de banco, porque ele tá te oferecendo um péssimo negócio. E aí a gente vem para a realidade, onde a gente sai do nosso banco para um assessor, uma pessoa, né, qualificada, pelo menos que se diz qualificada, que vai gerir e vai tratar dos nossos interesses financeiros, e a gente bate aí na porta e vê que não é bem assim. Isso. Para alguns. É muito interessante essa reflexão, porque a gente vai ter agora que ficar atento. A gente não pode terceirizar 100% essa parte. A gente tem que ter pelo menos uma noção, pelo menos um estudo, para saber se aquilo que está sendo oferecido para a gente de fato é o que está na nossa necessidade. Exatamente isso, exatamente isso. É assim, e você como responsável pela tributação, você encontra profissionais que de fato fazem aquilo e que se aperfeiçoam, e que se especializam, e que buscam mais conhecimentos, e outros que fazem simplesmente o básico. Às vezes o básico vai te deixar na mão em alguma coisa, em algum aspecto, porque na atualização fiscal, que eu acredito que deve ter algum nesse Brasil, sempre tem, né? A pessoa acaba deixando um detalhe escapar e aí vem multa e tal, vem todas as sanções decorrentes dessa falha.
No mercado financeiro é do mesmo jeito. Então, existem profissionais que se atualizam, que buscam conhecimento, o mercado financeiro, a economia muda todos os dias, mas o básico, ele precisa ser considerado. Quais são as necessidades do cliente quanto a prazo, perfil de investimento, os objetivos pessoais financeiros. Eu digo que eu sou um grande torcedor e um auxiliador de projetos de vida. Afinal, quase tudo envolve dinheiro. Então, nessa parte, eu acabo ajudando as pessoas a realizarem seus objetivos. Pô, legal você falar isso, porque assim, eu tenho conta já numa corretora há, sei lá, quase 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E eu lembro na época, quando eu fiz lá, qual o seu perfil de investidor? E a única pergunta que fala de algo assim pessoal é quanto tempo que você pretende deixar o seu investimento lá dentro, né? Porque isso significa o quê? Ou ele tem uma necessidade urgente, ou não tão urgente assim, né? Ou mais de longo prazo, enfim. Só para definir se o cara é um perfil de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Mas eu não vi, ou não, até hoje não vi, alguém se preocupar, até mesmo depois que a gente tem uma assessoria, alguém se preocupar por quais são os seus objetivos de vida. O que você quer? Você quer fazer uma viagem? Ou você quer, talvez isso não seja tão objetivo, mas você quer uma construção de patrimônio para comprar uma casa, ou comprar um carro, ou, enfim, rentabilizar ali. Se rentabilizar mensalmente, você tendo uma empresa, para poder bancar, você vai bancando ali a empresa e tendo um investimento que vai bancar os seus gastos pessoais. Não vi ninguém fazendo isso, e pelo que eu entendi aqui, você olha para o cliente dessa maneira, né? O primeiro bate-papo é para entender, primeiro, qual a estrutura financeira e o contexto familiar dela, porque interfere principalmente no perfil de risco que ela pode assumir ou não. Se ela já existe uma reserva financeira ou não, quais são os objetivos de longo prazo, como é que ela quer se aposentar ou se tornar independente financeiramente, e quais são os objetivos intermediários. Tão bobos quanto você imaginar aparecem por aí. Você falou, de viagem, não é. É um sonho de uma pessoa que eu conversei com ela na sexta-feira. Olha só. Ela falou, tem um sonho de viajar para a Grécia e para Capadócia, não me pergunte por quê. Eu falei, fica tranquilo, o sonho é seu, o motivo é seu. Eu falei, você quer uma só ou quer duas? Uma para um lugar e outra para outro? Não, pode juntar as duas. Eu falei, vamos procurar valores então. Quanto é que você acha que custa uma viagem dessa? Ela falou, não faço ideia. Eu entrei no Google rápido, pesquisei um pacote da CVC e, cara, vamos juntar aqui R$25.000. Quanto é que você quer realizar? 10 anos? Ela falou, não, muito tempo. Eu falei, 5. Ela falou, não, beleza. Eu falei, beleza, você precisa juntar 200 e tantos mil pela simulação que a gente, R$200 por mês. Ela, só isso? Eu falei, só. E ela tem esse valor guardado já. Então ela já poderia ter realizado esse sonho se tivesse pensado e planejado dentro de um contexto. Como ela nunca pensou como viabilizar, para ela era um sonho muito distante. Muito distante. E às vezes, e aí a gente, quando tem um profissional fazendo isso ali ao nosso lado, a gente percebe que algo que parecia muito distante, na realidade é uma coisa tão perto. Tão perto. Da mesma forma, o contrário também acontece. Eu quero me tornar independente, não quero mais trabalhar com 50 anos. A pessoa falta 15 anos. Beleza, qual o valor que você quer usufruir desse? Lógico, corrigido pela inflação, a gente traz para ficar mais fácil para a pessoa. Hoje, quanto seria? Ela falou, 2 vezes o que eu ganho hoje. Eu falei, beleza, então vamos fazer a simulação aqui para ver como é que a gente organiza isso. Eu falei, você precisa investir 3 vezes mais do que você está investindo hoje. Você consegue fazer? Ela falou, não. Eu falei, então vamos adequar ou o prazo ou a sua renda para que você consiga atingir esse objetivo. Ela falou, eu tinha um projeto que estava engavetado, que já deu certo e tal, mas no momento não era possível continuar, que é um empreendimentozinho que dá para fazer isso, pode deixar que vai dar certo. Eu falei, perfeito, já vi que esse seu plano B vai sair do papel antes do que você imaginava. Porque motivou ela. Se vai acontecer, aí eu não posso, não cabe a mim fazer. Mas pareceu naquele momento que uma fagulha foi acesa. E eu acho que faz parte do assessor trazer essas situações. E não só isso. Existem outras situações ligadas ao mercado financeiro como um todo. Aquisição de imóveis, consórcio
ou financiamento? Nossa, tem essa Dá pra gente ter também. uma ideia. Às vezes a pessoa quer comprar à vista, isso é muito disseminado nos influenciadores. Cara, não financia, compra à vista. Beleza, mas por que não deixar o dinheiro investido rendendo mais do que uma taxa de consórcio, por exemplo, e você não se desfazer de um patrimônio? Pô, cara, eu nunca pensei nessa proposta. Porque sempre, você fala dos influenciadores, a thumb deles, né? Ali, a chamada deles. Comprar Ou alugar. Ou alugar. Comprar à vista ou financiar. Enfim, sempre é um ou outro e se esquece dessa questão do consórcio. Sabe que minha filha que me dá essa aula todos os dias. Minha filha tem 5 anos. Filha, você quer isso ou aquilo? É os dois. E por que não? Por que não? Por que não? Para mim, às vezes é um desafio, né? Porque, cara, eu ensinei isso a ela e é difícil responder que às vezes é preciso escolher entre um ou outro. Mas em algumas situações, por que não uma alternativa em que você nem seja branco nem preto? É interessante que não é binário, não é esse ou esse. Isso. Beleza, a gente tem essa, considerar todas as opções na mesa e escolher aquela que se enquadra melhor. E aí a rede social, hoje, ela agrega muito conhecimento. Isso cara, é unânime. Mas, às vezes, ela tem um viés. Porque um influenciador fala uma coisa que, pelo engajamento, influencia um outro a seguir aquele raciocínio. E, às vezes, uma posição própria é mais difícil ser encontrada. Então, o cara acaba virando regra aquilo que é dito e não é considerado respostas fora da caixinha. E aquilo vira uma grande caixa. Porque, como você fala, sempre tem ou isso ou aquilo, e quando você vai encontrando, aquilo vira uma regra que você acaba desconsiderando alternativas. Exato. E por que não? Eu conversei com um cliente outro dia, tem uma proposta de um imóvel para comprar daqui a 10 anos. Eu falei, beleza, quero comprar à vista. Eu falei, e por que não? Aí ele falou, cara, nunca pensei. Eu falei, vamos analisar. Se for bom para você, ótimo. Se não, ok, não serviu de nada. Acabou. Exatamente. Interessante isso, porque realmente, quando a gente vai pesquisar sobre um determinado assunto, acaba que quando a gente vê 3, 4 vídeos falando quase a mesma coisa, tratando daquilo, a gente já tem uma ideia, então só tem essas duas situações, então ou eu tenho que escolher entre umas delas. Vira verdade. E vira verdade. Aí não, e aí é bom também pegar um profissional, né? E de preferência um profissional que pense fora da caixa, para te mostrar, rapaz, você tá vendo essas duas possibilidades, mas tem 7, 10 possibilidades aqui. Vamos analisar cada uma e ver o que faz mais sentido para você hoje. Uhum. Então, assim, fenomenal. Essa do consórcio, do tem imóvel, outra polêmica, Vamos COI. Você pesquisa sobre, o que é que você já ouviu falar? É uma operação estruturada com é como se fosse uma cesta, né, de ativos, alguma coisa assim. Não sei muito. Sua avaliação, o que é que você encontra nos vídeos dos influenciadores? Que é ruim. É péssimo. Que é ruim. Tem muita taxa e tal. Cara, e eu achava a mesma coisa também, tá? Até que essa semana eu vi um cara e que mudou minha perspectiva. O cara falou assim, para uma pessoa que quer se expor à renda variável e não tem perfil de risco, o fato dela ter uma proteção, para ela é um bom negócio. Eu falei, faz sentido. Não é para todo mundo. Para quem tem apetite ao risco, que pode investir em ações, em renda variável, diversificar pelo mundo inteiro e aguentar essa oscilação, show, bacana. Mas para quem não pode, é uma opção. Se é bom para você, aí são outros 500. Tem taxas maiores? Sim, tem. É a melhor opção, você considerando todas as alternativas? Não. Mas para um perfil bem específico, pode fazer sentido. Também se conhecer. Fazer aquele, eu sou desse perfil, eu sou um perfil mais arrojado. Então, esquece isso aqui, tem outras opções melhores. Vitor, muito comum. A pessoa faz o perfil lá, na resposta é muito frio e racional. Quando oscilar e cair 50%, aí você responde lá, eu compro mais, porque... Cara, até começa a acontecer. Eu tenho uma cliente que ela tem perfil arrojado, e eu comprei fundo imobiliário junto com ela, a gente fez um planejamento para gerar renda e tal. Deu uma oscilada e ela desesperou, cara, tô sem dormir e tal. E era tipo 5% do patrimônio dela, era bem pouco, foi bem pra gente sentir como é que ia ser. Não é o perfil. Não é o perfil. Oscilação normal, vamos dizer assim. Tem uma frase que diz assim,
no mercado financeiro, o órgão mais importante não é a cabeça, é o estômago. É verdade. Faz todo sentido isso aí, todo sentido. Nossa, pô, legal essa reflexão, legal a gente saber que a gente tem um profissional que pode nos ajudar a fazer isso, resguardando os nossos interesses, mas a gente precisa saber também que existem, não são todos, não é 100% do mercado. Isso. A gente precisa saber que existem profissionais bons e profissionais ruins e identificar quais são esses profissionais e a gente sempre tentar procurar os profissionais bons que vão... isso eu acho que, como você disse, no processo que você está tendo com o cliente, já deixa claro qual é a intenção daquele profissional. Se ele está alinhado aos interesses do cliente, ele vai tentar entender ao máximo aquele cliente desde o início. Se ele já não faz tanto sentido ali para ele está pensando só em gerar valor, então já vai, pô, quanto que você tem, quanto que você vai investir, o que você tem um perfil mais de longo prazo, não sei o que, isso aí já é coisinha bem... Tem uma dica legal para a gente identificar, tipo assim, se aquela recomendação do assessor, se aquele produto que está sendo direcionado é interessante para a pessoa. Por exemplo, um produto de renda fixa que ele é indexado ao CDI, por exemplo. Cara, quanto é que está o CDI hoje? 13,65. Qual que é a rentabilidade que o cara está te oferecendo? Putz, é menor do que isso? Isso a Selic paga sem risco. Então, identificar quais são as referências de mercado para te servir de balizador. Se está acima, aí a gente tem um ponto a mais. Qual o risco que eu estou assumindo? E aí envolve o prazo. Quanto mais longo o prazo que tem de qualquer ativo, maior o risco. Por quê? Porque o dinheiro vai estar na mão de alguém por mais tempo. Hoje eu fiz agora há pouco uma recomendação de um produto indexado à inflação. É lógico que eu tenho mais informação do que as pessoas normais. Mas às vezes na internet que você busca, era sobre um banco, ele está pagando inflação mais 7,55. O governo, que é o menor risco, está pagando inflação mais 5,90, 6. Então tem um prêmio a mais por ser uma empresa privada e não o governo, porque o governo tem N formas de se financiar. Ele pode imprimir mais moeda. E isso no mesmo prazo, né? Isso no mesmo prazo. Isso no mesmo prazo, exatamente. Então essas comparações é importante que o investidor tenha noção. E a cliente não sabia, foi, é uma boa taxa? E aí eu vou explicar. Sim, o governo paga isso, a gente está assumindo um pouco mais de risco por ser um banco privado, mas eu analisei a saúde financeira dele, tá ok, então faz sentido a gente fazer isso com um prêmio de rentabilidade, no mesmo prazo. Pô, legal. Cara, deixa eu entrar no assunto polêmico aqui agora. Americanas. Você falou aí, saúde financeira, análise de saúde, não sei o que, Americanas. Sei que ela emitiu ali debentures, né? Não preciso explicar o que é debentures, mas é um investimento ali com crédito privado, basicamente. Isso, é um título de dívida. Título de dívida privada. E aí todo mundo, né? Pô, Americanas, com base no balanço, tal. O que esse fato representou para esses investidores que têm essas debentures de Americanas? Cara, o fato em si fala muito sobre a gestão. Vamos lá, se a gente puxar um pouco antes, os controladores, que são os 3 maiores investidores do Brasil, são bilionários, donos da 3G Capital, já tiveram outras empresas controladas por ele que tiveram fraudes contábeis. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece. Sem julgamentos, estou trazendo uma linha de raciocínio só para a gente entender. Qual que é a consequência do fato? Ela pediu recuperação judicial. Com isso, fica suspenso o pagamento aos investidores de dívida. Então, quem tinha título esperando remuneração, vai ficar chupando o dedo. Esquece. Vai ter que esperar sair da recuperação judicial. Ela vai precisar de mais dinheiro. Então, mais investidores precisam colocar dinheiro lá dentro para ela se reestruturar e voltar a ter uma operação saudável. Isso
operação, a gente está falando do dinheiro, tá? Do balanço dela. Porque a Americanas vai continuar com a loja aberta, oferecendo 3 Kit Kats por R$10 e tal. Tudo que ela já faz hoje, ela vai continuar, né? Pô, e aí se o investidor que quer se desfazer desse título, por exemplo, ele vai conseguir, não vai? Então, vamos lá. Muito possivelmente com um desconto grande, se conseguir, né? Isso. Aí a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, o deságio do título, que é o valor que o mercado está precificando ele hoje, e vai dar o valor que ele acha que merece. E o segundo é quem está disposto a comprar. Então você tem o risco do mercado de precificar e o de liquidez, que é que você tem alguém para comprar. Pode ser que não tenha, ninguém quer comprar esse título e você vai ter que ficar até o vencimento do contrato ou até o desenrolar dessa história toda. Nossa. São nuances que precisam ser considerados pelo assessor. É verdade. Nesse título que eu te falei, de 7,55 de taxa, foi a primeira pergunta que ela falou, a cliente. Eu vou ter que esperar até o vencimento? Sim, vai ter que esperar até o vencimento. Dentro da estrutura de investimento dela, fazia sentido porque ela tinha outros investimentos Sim. com liquidez, com prazos menores. Entendido. E só para deixar claro, na parte tributária, é considerado renda fixa, logo os prejuízos que você tem com a renda fixa não poderão ser compensados com eventuais lucros que você tiver, certo? Porque também, assim como a gente teve esse fato da Americanas, que pode trazer deságio ali se ela conseguir, né, se desfazer dessa debenture, também tem alguns outros fatos em que, muito raramente, mas você consegue vender o seu título de dívida e etc. por um valor de face maior do que você comprou. Perfeito. E aí você consegue também um lucro aqui. Tem né? boas operações em títulos públicos sobre isso. Que não é se falado. Todo mundo acha, né? E eu acho até, aí é um achismo, que essa parte é muito mais complexa do que o mercado de renda variável no sentido de você aplicar numa empresa esperando aplicar. Se você fazer um trade, né? Comprar ela com a expectativa de se valorizar para vender em data futura aquela empresa, né? Você fazer isso em operações de renda fixa exige muito mais conhecimento, muito mais tecnicidade do que apenas as ações ali de análises fundamentalistas e etc. Né? É porque são duas dinâmicas diferentes. A empresa ela tem uma dinâmica própria que independe do cenário econômico, e muitas vezes. É lógico que ela tem uma relação. A gente fala assim, tem empresa que é ligada 100% ao PIB, porque ela está ligada à atividade econômica. Americanas é uma delas. Quando há maior atividade econômica, teoricamente, a maior movimentação de dinheiro, as famílias, as pessoas estão ganhando mais e consomem mais do varejo. Existem dinâmicas diferentes. A gente tem aqui no nosso estado a 3R Petróleo. Ela comprou os poços da Petrobras, considerados poços maduros, que para a Petrobras eram insignificantes do tamanho, do volume de produção. A 3R comprou, ela, vou dizer conserta, mas ela melhora a extração daquele petróleo, daquele poço, que para ela é um volume relevante, e ela está com capacidade de triplicar, por exemplo, sua produção, de dobrar sua produção em um ano. Independente do que acontecer com o PIB, provavelmente ela vai ter um aumento de preço porque o resultado dela vai ser melhor. E os preços acompanham o lucro no longo prazo. Sim. No caso da renda fixa, ela está muito mais intimamente ligada ao cenário econômico, principalmente a taxa de juros. Porque a precificação do título, ela considera a taxa de juros atual. E não é a taxa Selic, é a taxa do mercado. Que também já é outra coisa diferente. É outra coisa. Existe a Selic e a expectativa da Selic e quanto a Selic está sendo negociada. A taxa Selic anunciada pelo Banco Central é uma meta. Certo, é uma meta. Então a gente tem uma taxa anunciada hoje de 13,75. 13,75. Então é uma expectativa de que chegue em 13,75. Perfeito. Legal. A Selic, que é uma instituição, vai tentar bater essa meta e o mercado vai precificar com o CDI outra coisa.
Então a taxa referência de mercado sempre vai ser o CDI. Para renda fixa, geralmente o CDI. Por quê? Porque a Selic ela é uma taxa que envolve títulos públicos, o CDI títulos privados. Tem essa diferença. Como a gente negocia a maior parte da renda fixa em título privado, a gente vai considerar o CDI, mas a diferença é 0,10%. É bem baixinho, é bem perto. Certo, Eu digo para os clientes, considera a mesma coisa, vai ser irrelevante no final das contas. Legal. Não matematicamente, mas conceitualmente é irrelevante. Entendi. Pô, legal. E aí, então, se eu tivesse comprado uma debenture de uma R3, 3R, porque ela emitiu lá para expandir as suas operações, mas aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, onde a taxa estava mínima, muito possivelmente essa debenture aí tenha se valorizado porque a taxa agora está sendo maior. Depende, não faz sentido. Depende do indexador. E aí nós vamos ter 3 tipos de indexadores, tá? O pré-fixado, que vai ser 10% ao ano. Independente do que acontecer, ele vai te pagar 10% ao ano. Certo. E aí vai mudar a modalidade, se ele vai pagar esses juros periódicos ou só ao final do contrato, tá? Certo. Nesse caso, se há um aumento da inflação, você começa a perder dinheiro. Porque, teoricamente, a diferença do que você está ganhando para a inflação, que a gente chama de taxa real, tem diminuindo. Sim. Tá? A segunda é pós-fixado, atrelado ao CDI ou à Selic, geralmente ao CDI. Então, se a Selic sobe, ele vai dizer que é CDI mais alguma coisa ou 100% CDI. Tá? Eu vejo hoje taxa de CDI mais 1,90 ou 115%, 120% do CDI ou simplesmente 100% CDI. Certo. Se o CDI, a Selic que vai acompanhar ali, sobe, você vai ter uma melhora na sua remuneração. Isso. E existe o atrelado à inflação, que é a inflação IPCA mais alguma coisa. Que esse é o mais interessante. Geralmente é o mais interessante, por quê? Para longo prazo, você tem seu capital protegido mais um ganho real. O capital protegido, no caso, o poder de compra, né? Você vai sendo atualizado, mais um ganho real. Legal. Nossa, a gente entrou aqui em assuntos mais complexos. Eu espero estar sendo bem didático, assim. Não, com certeza foi. Mas o que a gente falou de assuntos polêmicos e mais complexos. Sim. Mas só para resumir aqui, a gente precisa sempre aquela conversa inicial. Saber o perfil do cliente. E aí você, investidor que está aí, precisa saber se o seu assessor está te oferecendo produtos que irá te ajudar a conquistar as suas metas ou que estão, no mínimo, dentro do seu perfil de risco. Temos aqui o Thiago, que ele é assessor de investimento e que traça todo o perfil do cliente dele para poder saber o que ele pode oferecer e as possibilidades que se tem com relação a isso. Thiagão, muito obrigado aí, viu, pela conversa, muito obrigado aí por esclarecer muitos pontos. Muito obrigado aí pelas polêmicas. Cara, eu que agradeço o espaço. Tamo junto. Espero ter contribuído de alguma forma para quem está assistindo, para o teu público. E, cara, uma dica final. Considerem a tributação na hora de fazer seus investimentos. Eu vejo muito cliente que chega com título de renda fixa com um prazo muito curto pagando imposto. E isso come toda a rentabilidade da pessoa. Exatamente. O assessor também precisa considerar essa perspectiva. No final das contas, ou você fica com dinheiro ou o governo vai ficar. Exatamente. E aí, só abrindo um parêntese aqui, imprescindível, principalmente para quem está na renda fixa, que tenha essa orientação, porque normalmente é o imposto retido na fonte, ou seja, você vai receber ele líquido, mas esse líquido, quando você olhar o custo que você teve de oportunidade e etc., você vai ver que você perdeu dinheiro e não teve ganho no seu patrimônio. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, comenta. E tamo junto. Forte abraço e até mais.